nós vamos resolver, então, algumas questões, né? Então, a primeira questão que nós vamos resolver é: a gasolina é vendida por litro, mas sua utilização como combustível, a massa, tá? É o que mais importa. O aumento na temperatura do ambiente leva a um aumento do volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina, eles são subterrâneos, né? Então, os tanques de postos de combustível são subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos, tá? Você levaria vantagem ao abastecer, tá? Ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível. Pessoal, levaríamos em consideração que o aumento da temperatura, o que acontece com as moléculas? Elas se atritam e então aumentam o volume, tá? Aumentam o volume, mas isso não quer dizer que eu vou estar adquirindo maior massa. Bem pelo contrário, eu vou estar adquirindo maior volume. E quando retornar e reduzir, então, essa temperatura, esse volume também vai reduzir. Então, essa alternativa, ela é incorreta. Abastecendo na temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. Isto é correto. Por quê? Quando a temperatura está mais baixa, tá? Não há dilatação térmica, ou seja, quanto maior a temperatura, maior atrito das moléculas, maior volume. Então, quando a temperatura está mais baixa, é menor esse atrito, menor esse volume. Então, eu estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. Então, ela é correta. O problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido se a gasolina fosse vendida por quilograma em vez de por litro, porque aí aqui, então, eu estaria levando em consideração a massa desse combustível e não o volume. Então, também é correta. Desta forma, a número 2 e a número 3 estão corretas. Destas considerações, somente a 1 está correta? Não, a 1 é incorreta. Somente a 2 é correta? Não, porque nós temos a 3 também que é correta. Somente a 3 é correta? Não. A 1 e 2 são corretas? Não. A 2 e a 3 são corretas? Correto. Então, é a letra E. Número 2, então, ela é de cálculo, tá? Então, ela não é mais teórica, já era teórica. Então, peguem a calculadora e vamos resolver. Primeiro momento, vamos retirar os dados do nosso problema. Olha só, um motorista foi surpreendido por uma pane seca em seu carro, isto é, total falta de combustível no tanque, ou seja, no tanque não havia mais nada de combustível. Empurrou então o seu carro até um posto de abastecimento, onde o frentista colocou 50 litros de gasolina, tá? Então, o volume é 50 litros. Completando o tanque, ou seja, então esse tanque está totalmente completo. Qual que é a capacidade, então, desse meu tanque? 50 litros. A temperatura, então, esses 50 litros, ele estava em uma temperatura de 20 graus Celsius. Tendo deixado o carro estacionado ao sol no próprio posto, onde a temperatura chegou a 30 graus Celsius, ou seja, houve um aumento dessa temperatura, né? Então, essa temperatura foi a 30 graus Celsius. No decorrer do dia, o motorista constatou ao voltar que uma parte da gasolina transbordara, sendo 2,0 vezes 10 na menos 5 por grau Celsius o coeficiente de dilatação térmica linear do material do tanque. Então, o coeficiente de dilatação linear do tanque, tá? Do tanque, eu vou colocar aqui tanque,
ele é de 2,0 vezes 10 na menos 5 por grau Celsius. E o coeficiente de dilatação térmica volumétrica da gasolina, então, isso já é volumétrico, gente. Ele será de 1,2 vezes 10 na menos 3 por grau Celsius. Então, aqui está o coeficiente da gasolina, tá? Então, olha só, vamos ver novamente. Sendo 2,0 vezes 10 na menos 5 graus Celsius, o coeficiente de dilatação térmica linear do material, do tanque, tá? Então, 2,0 vezes 10 na menos 5. E 1,2 vezes 10 na menos 3, o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina, tá? Determine o volume de gasolina que transbordou em centímetros cúbicos, gente. Aqui, se eu fizer o cálculo, ele me dará em litros, certo? Então, pessoal, o meu volume, ele é 50 litros. Ok? Eu quero saber esse valor em centímetros cúbicos. Vamos fazer uma regra de 3. Eu sei que 1 litro é, então, 1.000 centímetros cúbicos. Olha só, esse aqui, então, será o meu x, né? Então, é só eu multiplicar agora cruzado. Assim, 1 vezes x vai dar 1x, igual a 50 vezes 1.000 vai dar 50.000. Certo? 50.000 dividido por 1, então vai dar 50.000. 50.000 centímetros cúbicos. Esse é meu volume. Ok? Então, agora, gente, eu preciso descobrir, então, o quanto que esse meu tanque dilatou, né? O quanto que esse meu tanque aumentou, para que eu possa saber o quanto também que aumentou a dilatação da gasolina, para que eu saiba, então, qual foi o volume que transbordou. Eu preciso olhar aqui, gente, que no tanque foi me dado o coeficiente de dilatação térmica linear. E eu não posso calcular isso porque eu estou determinando o volume. Porém, eu sei que o meu coeficiente de dilatação volumétrica é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, é só eu multiplicar esse valor aqui por 3. Então, 2 vezes 3 fica igual a 6. 6 vezes 10 na menos 5. Esse é o meu valor do meu coeficiente de dilatação volumétrica do meu tanque. E agora, então, eu vou poder aplicar minha fórmula, que é ΔV igual ao meu volume inicial vezes o meu coeficiente de dilatação volumétrica vezes a minha variação de temperatura. Qual foi, então, a minha variação de volume? Qual foi o meu volume inicial? 50.000 centímetros cúbicos. Vezes o meu coeficiente desse meu tanque, gente. Aqui eu estou determinando o tanque. Ok? Então, 50.000 vezes o meu coeficiente que eu determinei, que é 6,0 vezes 10 na menos 5, vezes a variação da minha temperatura, gente. Olha só qual que foi a variação da minha temperatura. Estava a 20 graus, aumentou para 30 graus, temperatura final menos temperatura inicial. Então, a minha variação da minha temperatura é igual a 10. Então, vezes 10. Agora, eu vou pegar a minha calculadora e vou fazer 50.000 vezes 6 vezes 10 na menos 5 vezes 10. Então, aumentou o volume do meu tanque de combustível em 30 centímetros cúbicos, ok?
Então, se ele tinha antes 50.000 centímetros cúbicos e aumentou 30 centímetros cúbicos, agora ele vai ter então 50.030, ok? Agora eu vou pegar outra caneta aqui para nós fazer então do combustível. Pessoal, a forma de cálculo é a mesma. O que vai alterar aqui vai ser somente o meu coeficiente volumétrico. Olha só, então a minha variação de volume vezes o volume inicial. Meu volume inicial era o mesmo, era 50.000. Vezes o meu coeficiente. O meu coeficiente já está já está no coeficiente volumétrico. Então, vezes 1,2 vezes 10 na menos 3, vezes a minha variação de temperatura, que também será 10. E aí eu vou ter, então, 50.000 vezes 1,2 vezes 10 na menos 3, vezes o 10, que é a minha variação de temperatura. Ou seja, aumentou 600 centímetros cúbicos, ok? Então, olha só, se aumentou 600 centímetros cúbicos, porém só tinha espaço para 30 centímetros cúbicos, pessoal. Ó, quanto que derramou? Olha aqui, eu vou colocar aqui. Aí, nós temos, então, o volume do tanque, que aumentou 30 centímetros cúbicos. Porém, o combustível aumentou 600. Quanto que, então, transbordou? Se tinha 30, então 600 menos 30, 570. 570, então, foi o valor que transbordou do meu tanque, tá? 570 centímetros cúbicos. Na questão 3, pessoal, diz assim: um recipiente de vidro cujo coeficiente de dilatação térmica linear, gente, nós já vimos que em dilatação volumétrica nós não podemos ter dilatação linear. Então, o coeficiente desse meu vidro, vou colocar aqui vidro, é de 9 vezes 10 na menos 6 por graus Celsius, ok? Tem a 20 graus, então a minha temperatura inicial é igual a 20 graus. A capacidade volumétrica, então o meu volume aqui é 500 centímetros cúbicos, completamente preenchido por um líquido. Ocorrendo o aquecimento até a temperatura, então a minha temperatura final será 220 graus Celsius. Transborda 10 centímetros cúbicos desse líquido. Então, do líquido, eu vou colocar aqui o líquido, tá? Transbordou 10 centímetros cúbicos. Determine a dilatação volumétrica sofrida pelo líquido. Pessoal, olha só, transbordou 10 centímetros cúbicos, ok? Quer dizer que somente dilatou esses 10 centímetros cúbicos? Não, porque o meu vidro também sofreu dilatação. Então, a primeira coisa que eu preciso descobrir foi qual foi a nova capacidade após esse aquecimento do meu vidro. Então, olha só, vamos descobrir então quanto que dilatou, qual foi a nova capacidade desse vidro. Então, vai ser ΔV igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrico do meu vidro vezes a alteração de temperatura. Aqui nós temos o coeficiente de dilatação linear. Como a dilatação volumétrica, eu preciso multiplicar por 3. 3 vezes 9 é igual a 27. 27 vezes 10 na menos 6. Continuamos tudo igual, gente, só multiplicamos o primeiro valor por 3, tá?
Olha só, então, eu quero saber a minha variação de volume desse meu vidro, sendo que o volume inicial era 500 centímetros cúbicos, vezes o coeficiente, que é 27 vezes 10 na menos 6. E a minha variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial, aqui a minha variação foi de 200. Olha só, agora é só pegar a calculadora e calcular. 500 vezes 27 vezes 10 na menos 6 vezes o 200. Vai ficar igual a 2,7. Então, aumentou no meu vidro 2,7 centímetros cúbicos, ok? Se aumentou esse 2,7, vamos pensar o seguinte, gente, antes ele cabia 500 centímetros cúbicos e agora, após o aquecimento, ele cabe 502,7. Além desses 502,7, transbordou os 10 centímetros cúbicos aqui. Então, eu vou pegar a minha dilatação, que esse aqui é a minha dilatação aparente, tá? Mais o valor da dilatação do recipiente. Então, vai ficar 12,7 centímetros cúbicos, ok? Então, a dilatação do meu líquido foi de 12,7. Essa é a questão, a letra A. E agora eu quero saber a letra B. Olha só, na letra B, ele quer saber o coeficiente de dilatação térmica volumétrica desse líquido. Poxa, professora, mas esse valor é sempre dado. Eu não vou ter como descobrir. Porém, olha só, vou colocar aqui, letra B. Na fórmula, é o valor da dilatação igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a diferença de temperatura. Eu tenho esse valor, que é esse valor aqui. Então, o valor da dilatação é 12,7. O meu volume inicial era 500 centímetros cúbicos, ok? Porque o meu vidro estava completamente preenchido. Então, o meu volume inicial era 500. Eu não tenho o valor do meu coeficiente e eu tenho a minha variação de temperatura, que era 200, ok? Olha só, 500 vezes 200 fica 100 mil. 100 mil vezes o meu coeficiente, aqui fica igual a 12,7. Como ele está multiplicando aqui, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, o meu coeficiente vai ser igual a 12,7 dividido por 100 mil, que vai dar igual a 1,27. Então, o meu coeficiente de dilatação volumétrica do meu líquido é 1,27 vezes 10 na menos 4. E aqui, então, está a minha letra B. Ok?